A CEMIG divulgou seus resultados do quarto trimestre de 2022 em 25 de março de 2023, com um lucro líquido de 1,407 bilhão, avanço de 46,1% na comparação com o igual período de 2021. O lucro ajustado da estatal elétrica mineira, por sua vez, foi de 1,2 bilhão, avanço de 21,3%. Já o lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações, EBITDA na sigla em inglês, foi de 1,97 bilhão, alta anual de 19,1%, enquanto o ajustado foi de 1,66 bilhão, alta de 11,1%. A receita líquida, por sua vez, teve alta de 1% na base de comparação anual, indo para 9,753 bilhões. Em distribuição, o fornecimento de energia para clientes cativos somado à energia transportada para clientes livres e distribuidoras totalizou 11,85 mil gigawatt-hora no quarto trimestre de 2022, aumento de 1,4% em relação ao mesmo período de 2021, em função, principalmente, do maior consumo da classe residencial, que teve crescimento de 2,8% no número de clientes. A empresa disse que o crescimento da classe comercial e a queda da rural, efeito combinado de 0,7%, foi resultado da mudança de clientes das classes rural e serviço público para a classe comercial, em atendimento à revisão cadastral definida pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. O crescimento de 1,4% no total de energia distribuída é composto do aumento de 0,6% no consumo do mercado cativo e de 2,2% no uso da rede pelos clientes livres. No quarto trimestre de 2022, foram faturados 9,03 milhões de consumidores, aumento de 1,7% em relação a igual período de 2021. Desse total, 2.570 são clientes livres que utilizam a rede de distribuição da CEMIG-D. Os custos e despesas operacionais foram de 8,21 bilhões no quarto trimestre de 2022, alta anual de 2,2% em função, principalmente, do aumento de 467 milhões na despesa de pós-emprego, fruto da reversão de 415 milhões na provisão do seguro de vida, pós-emprego no quarto trimestre de 2021, e aumento de 19,5%, alta de 114 milhões em comparação com o quarto trimestre de 2021, na despesa com gás comprado para revenda. O resultado financeiro no quarto trimestre de 2022 foi negativo em 69,8 milhões, 77,5% menor ante o dado negativo de 310,8 milhões no mesmo período de 2021. Esse valor decorre da variação negativa do dólar de 3,49% em relação ao real no quarto trimestre de 2022, impactando também o valor justo do instrumento financeiro contratado para a proteção dos riscos vinculados ao Eurobonds, além do reconhecimento do ágio na recompra de títulos de dívida no montante de 46,8 milhões. Além disso, houve menor variação monetária de empréstimos e financiamentos, sendo uma despesa de 34,3 milhões no quarto trimestre de 2022 e 109,1 milhões no quarto trimestre de 2020, e em função, principalmente, da menor inflação registrada, IPCA, 1,63% no quarto trimestre de 2022 e 2,96% no quarto trimestre de 2021. A dívida bruta consolidada da companhia atingiu 10,579 bilhões em 2022, 6,9% menor frente a 2021. O Conselho de Administração deliberou encaminhar à Assembleia Geral Ordinária, que será realizada em abril de 2023, a proposta de destinação dos resultados com a seguinte destinação: que 205 milhões sejam mantidos no patrimônio líquido na conta de reserva legal, conforme estabelecido na Lei 6404/1976. Que valores de 2,232 bilhões sejam destinados para pagamento de dividendos obrigatórios aos acionistas, a serem pagos em duas parcelas iguais, sendo a primeira até 30 de junho de 2023 e a segunda até 30 de dezembro de 2023, conforme segue.
Item 1983 bilhão declarados a título de juros sobre o capital próprio, JCP, e imputados ao dividendo obrigatório, conforme deliberado pela diretoria executiva ao longo de 2022 e item 249 milhões declarados como dividendos obrigatórios, fazendo jus os acionistas que tiverem posição nos ativos na data da realização da Assembleia Geral Ordinária 2023. Os proventos declarados em 2022 representaram um dividend yield, dividendo em relação ao valor da ação, de 12,2%, destacou a empresa. A CEMIG entrou no radar do mercado depois que divulgou seus resultados no quarto trimestre de 2022 e anunciou que estaria se preparando para uma eventual privatização. Fomos limpando essas pautas e a nossa cabeça voltou mais para a gente tentar cada vez mais focar em Minas, sair de ativos de baixa rentabilidade ou até rentabilidade negativa. Isso permitiu que a gente voltasse mais o trabalho para a privatização, afirmou Márcio Usch, presidente do Conselho de Administração da CEMIG, em alusão aos desinvestimentos em parcerias como a Light e a Renova. Apesar das afirmações de agentes da empresa, os analistas seguem céticos em relação ao processo de privatização da elétrica. O presidente executivo da CEMIG, Reinaldo Passanisi, e o presidente do Conselho de Administração, Márcio Usch, explicaram que trabalham para convencer o governo do estado sobre a urgência de avançar com a agenda de privatizações na Assembleia Legislativa do estado. É muito bom para a CEMIG passar por um processo de privatização, se transformar em uma corporação. Irá gerar valor. Esse processo de criação de valor se acelera ainda mais em um movimento em que a gente tenha que virar corporation, eventualmente ser privatizada, afirmou Reinaldo Passanisi, CEO da CEMIG. Contudo, os executivos não arriscam uma data para que a companhia seja privatizada, tendo em vista que o governo de Romeu Zema tem outras prioridades por enquanto. Arthur Pereira e Gustavo Faria, analistas do Bank of America, explicam que não esperam uma privatização da CEMIG, pois esse processo enfrenta grande atrito político, ao contrário de outras empresas estatais, por exemplo, Codemig, Copasa. Além disso, o governo de Minas Gerais parece ter outras prioridades antes da privatização da CEMIG, com o plano de recuperação fiscal e a reforma administrativa, explicam os especialistas do banco. O Banco BSBB também enxerga uma privatização da companhia como improvável, já que a empresa teria de enfrentar um processo complexo pela frente. Segundo Juliano Agege, analistas do banco, o processo de privatização em Minas Gerais tem falta de apoio da Assembleia Mineira para a aprovação da venda em referendo público, além de exigir uma mudança na legislação do estado.